Meu querido, se já tinham teorias e possibilidades para que o frontman, o líder do jogo em Round 6, vire pro bem na terceira temporada, agora isso vai se aumentar mais ainda, porque temos novidade vindo do próprio criador. Entrevista nova indica mais ainda pra gente que o frontman vai virar pro lado do bem, pelo menos a tendência é essa, e nesse vídeo eu vou trazer todos os indícios que aumentam mais ainda, além de mais pistas também sobre como vai ser a terceira temporada de Round 6. Sim, revelações bem importantes, novíssimas. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje, mais uma vez, estamos de volta aqui pra voltar a falar sobre Round 6. Só que agora não é um ponto de explicação sobre essa temporada e tudo mais, algumas coisas a gente tem que explicar sim, mas agora vamos falar sobre notícia, novidade vinda do próprio criador, o cara que criou a série. A gente já viu desde antes de lançar a segunda temporada que ele não é o cara que segura muita informação, não, ele acaba liberando muita coisa antes, e nesse caso é um pouco parecido com isso. Antes de começar, deixa esse like, ajuda muito na divulgação mesmo, clica aí, custa nada, e se inscreva aí no canal também, né, pra ajudar a gente a crescer mais, e claro, pra você não perder nada da cobertura de Round 6, que ainda esse ano sai a terceira temporada. E é o seguinte, né, pareceu que já tava suficiente nossas explicações da segunda temporada sobre o Frontman. Fiz um vídeo específico sobre ele, um vídeo agora que, tipo, dá pra entender o raciocínio de como que ele chega nessa posição ali, incluindo informações da primeira e da segunda temporada, o passado dele, que ele era policial e muita coisa. Então, assim, mais um vídeo sobre ele, né, não faria tanto sentido, a não ser que saísse uma notícia. E aí agora tudo se aumenta. Então é muito necessário trazer esse vídeo. Pois é, já tá aqui na tela a matéria do The Hollywood Reporter, um site bem conhecido lá fora, que conseguiu uma entrevista com o criador da série e com vários pontos adiantando sobre a terceira temporada. E assim, né, antes de ler aqui, quero falar que esse vídeo aqui vai estar dividido em dois momentos. O primeiro, pra gente falar sobre essa notícia e a nova pista que a gente consegue sobre a questão do frontman. E o segundo momento, trazendo as outras pistas que a gente tem que podem colaborar pro ponto de que o frontman pode virar pro lado do bem de alguma forma, pra teoria aí. Teoria que já existia antes mesmo dessa matéria, mas vamos lá. Aqui, né, a gente tem sempre aquele introdução de matéria normal, o Jihan entra no jogo novamente pra poder desmantelar esse jogo, pra acabar com tudo. Tem a primeira pergunta que eles fazem, né, sobre a questão de como é que foi pra ele criar a segunda temporada e tudo mais pro próprio criador. E eles começam a questionar a questão sobre o frontman mesmo, né, que o Jihan tem que impedir ele, será que vai ter um confronto final por conta das crenças deles? Porque no final das contas, tudo acontece nessa segunda temporada e vai direcionar pros acontecimentos da terceira por esse embate, Jihan e frontman. O Jihan indo procurar novamente o frontman pra enfrentar o jogo e o frontman dando a possibilidade dele entrar com o objetivo de convencer o Jihan de que esse é o caminho, tipo, de que não tem como acabar com o jogo. Já que ele não consegue convencer por palavras, ele vai fazer na prática, vai fazer o Jihan sofrer ali pra ele entender. E aí a gente chega na primeira pergunta interessante. Há algum momento durante a temporada que o frontman realmente simpatiza com o Jihan, com o protagonista? Ou você acha que ele está manipulando o tempo todo? Tipo, a gente vê que ele entra como infiltrado e por conta disso a conexão entre ele e o Jihan tá cada vez mais forte, fica parecendo até às vezes que a atuação dele é sincera mesmo, porque ele realmente se preocupa com o Jihan e o Jihan realmente é recíproco, parece que os dois estão formando uma amizade mesmo, e a pergunta é se esse cara de fato sente alguma identificação com o Jihan, tipo de amizade, ou ele tá simulando até nisso. E aí a gente vem pro que o criador fala, ó, o frontman, ou melhor, Inho, que é o nome original dele, é como o Jihan, alguém que entrou no jogo com propósitos muito semelhantes, né, pagar dívidas, devendo e tal. Ele experimentou todas as crueldades e viu o fundo do poço, ficou extremamente desapontado e levou ele a desistir da humanidade completamente. Eles até fazem uma comparação com Darth Vader, né, que ele, por conta disso, que ele virou pra esse lado do mal, ele percebeu a maldade do mundo, ele realmente entendeu o princípio do jogo, por isso aceitou a proposta de virar o frontman, o líder, depois que ele ganhou o jogo. Mas aí vem a parte mais interessante. Ao mesmo tempo, o que ele sente por Jihan é ódio. Presta bem atenção nesse momento aqui, ó, que eu tô até passando mal. O que ele sente por Jihan é ódio. Ele despreza e quer vencer acima dele. No entanto, bem no fundo, ver Jihan passar pela mesma experiência e ver como ele está genuinamente acreditando na humanidade, aí ele fala, tipo, acredita que vendo isso, o frontman, ele tá em um complexo de inferioridade e tudo mais. Tipo, se você não entendeu, eu vou explicar de forma clara e como isso direciona pra questão do frontman pra poder virar a casaca depois, virar pro lado do bem. Tipo, ele é um cara que entrou na mesma condição que o Jihan, viveu o jogo ali, lutou
lutou e ganhou também. Só que com a participação no jogo e saindo, vendo que a esposa morreu e tudo que ele viveu, ele realmente percebeu que não tem esperança na humanidade. Ele percebeu que quem tá fazendo o jogo tá tudo certo. Recebeu a proposta do cara e entendeu que o mundo é cheio de pessoas corrompidas, lixos, igual eles falam. Ele não teve a capacidade, depois de sair do jogo, de ainda acreditar que a humanidade pode ser salva, de que as pessoas podem ser humanas. Já o Jihan, o protagonista, quando saiu do jogo, teve essa capacidade ainda. Não é à toa que ele volta pro jogo. Então, assim, o que o criador tá querendo dizer é que esse frontman tem inveja e raiva, assim, misturada em relação ao Jihan, por ele ainda acreditar na humanidade. Tipo, como é que ele ainda tá acreditando mesmo depois de viver tudo isso? E isso é meio que o que move o frontman a querer ensinar o Jihan. Eu vou te ensinar na marra, então. Já que mesmo vivendo tudo isso, você ainda tá achando que as pessoas são humanas, vou te ensinar que, na verdade, elas não são. Que todo mundo é um lixo. Ele quer ensinar isso pro Jihan. E ele tem raiva do Jihan não aprender. Mas aí que vem a parte que começa a ficar mais interessante. Lembrando que isso são falas do próprio criador da série. Ainda mais profundamente, suspeito que ele nutra um pouco de respeito por Jihan também. Isso é algo que o próprio ator do frontman teve muitas discussões quando a gente preparava a temporada. Aí no finalzinho, depois de algumas coisas, ele coloca: secretamente ele pode até querer que o Jihan continue lutando. Sim, o próprio criador da série, que tá escrevendo lá, fala pra gente que por mais que o frontman tenha raiva do Jihan, é possível que ele ainda tenha um respeito por ele. É possível que ele ainda torça pelo Jihan de certa forma, pra que ele continue lutando. Isso provavelmente é um dos motivos dele não querer matar o Jihan. É a questão do ódio, da raiva, de querer ensinar ele ainda, mas também ter algum respeito. Tipo, ele vê o Jihan e fala: rapaz, esse é um cara que realmente acredita na humanidade. Eu, muito antes dele, deixei de acreditar. Então, ele respeita ele. E aí, é claro que o pessoal do site viu essa fala dele meio tendenciosa e jogou a pergunta: isso significa que há alguma esperança pro frontman? Tipo, uma esperança, vai que ele vira pro lado do bem e tudo mais? E aí o criador responde: você pode ver isso na terceira temporada. Há uma resposta pra essa pergunta. E aí que tá, o criador confirma pra gente que na terceira temporada a gente vai ter a resposta definitiva, se ele pode virar pro lado do bem ou se não. E aí a gente entra no ponto do vídeo. O novo indício que a gente tem aqui sobre o frontman poder virar pro lado do bem, já é aqui, é a inveja e a simpatia que ele tem pro Jihan. E isso o próprio criador fala. Então já é uma coisa, ele tem alguma simpatia pelo Jihan, ele não só despreza o cara. Então provavelmente nesses momentos de interação dele aqui, mesmo que ele tava simulando o seu 001, algumas coisas aqui foram verdadeiras. Inclusive a fala sobre a esposa dele e tudo mais, que morreu, também foi verdadeira. Já é um ponto que colabora. Aí a gente vai pros outros pontos que eu falei que era o outro momento desse vídeo. O que mais que a gente tem na série? Tem pelo menos mais 4 aqui, né? O primeiro, vamos lá, é que o frontman tem sentimentos. Sim, ele é uma pessoa que tem sentimentos. O In-ho, né, que é o nome original dele, ele entra lá infiltrado como Young-il, mas o nome original é In-ho, ele é uma pessoa que ainda tem sentimentos. Ele não ficou completamente frio ao se conectar com o jogo, como no exemplo do recrutador que a gente vê nessa segunda temporada, né? Que ele se conectou com o jogo e se alinhou tanto com isso que quando ele teve o seu pai na frente dele, ele era um dos mascarados lá, ele finalizou o pai, sem dó nenhuma, e virou psicopatão alinhado com isso. O cara mais maluco dessa série é esse aqui. A gente vê que o líder desse jogo, por mais sombrio que pareça, ele não é assim. Ele tem sentimento, ele se preocupa com as pessoas, esse lado aí dele ter a questão sobre o Jihan, ele ter uma proximidade com ele, e até mesmo o que eu já falei da temporada, ele se preocupar com a 222 que tá grávida, né? Isso aqui é uma prova dos sentimentos que ele ainda carrega. Ele associa ela provavelmente com a esposa dele que tava grávida, que morreu quando ele entrou no jogo. Então ele ainda carrega isso. E aí a gente vai pro outro ponto, que reforça mais essa questão. Além da prova que a gente teve pelo criador, de que ele tem alguma empatia com o Jihan, de que ele tem inveja dele, além da questão de que ele tem sentimentos, a gente também teve algo que ele fez que foi completamente o reverso de um líder frio. Ele poupou o irmão na primeira temporada. Ele esteve frente a frente com o irmão, igual eu falei sobre a questão do recrutador, mostrou o rosto pro irmão, revelou que era ele, tipo, se colocou em risco, quebrou protocolo, então ainda era obrigado a matar o irmão. E mesmo com o irmão entrando, vendo a ilha, vendo ele, vendo tudo, ele ainda poupou a vida do irmão de propósito. Ele atira no ombro do irmão de propósito, contrata um pescador de propósito pra que cuide dele, pra que não faça com que ele chegue na ilha, pra que desvie sempre quando ele continue procurando, porque ele ainda tem sentimentos pelo irmão. Ele ainda tem sentimentos, então o cara, ele tem um lado mais fraco. E aí a gente vai entrar numa outra questão que ficou bem clara nessa temporada, mas que eu comecei a falar bem recentemente aqui no canal e a gente não aprofundou tanto. Que eu acho que isso aqui sacramenta, assim, ó, que tem grande possibilidade dele virar pro bem depois. O ponto de que podem trair ele pelas costas. Sim, os indicativos dessa temporada, a forma principalmente que esse supervisor tá operando aqui, traz indicativos pra isso na terceira temporada. Assim, até pra corrigir uma informação errada que eu trouxe em outro vídeo, no outro vídeo eu falei que o frontman não sabia sobre o tráfico de órgãos, mas na primeira temporada até que a gente tem o ponto que é mostrado que ele sabe sobre isso, mas ele meio que
ignora, fala pras pessoas fazerem o que quiserem com os órgãos e tudo mais. Mas assim, nessa segunda temporada a gente tem grandes mudanças. A gente não sabe o posicionamento dele, se pode ter mudado ou não. E a gente sabe que estão fazendo essas coisas de órgãos aí, tráfico de órgãos pelas costas dele. Principalmente esse supervisor organizando isso. E na questão de mudanças, eu falo muito no quesito do que o próprio frontman pode ter mudado de concepção. Porque na primeira temporada ele só era um funcionário pra fazer o negócio acontecer. Ele era o supervisor ali, mas ele ainda não era ninguém tão importante assim. Ele não era o principal, o cara que controlava o princípio do jogo, que tava por trás disso tudo e tal. Ele obedecia ordens. Agora, com a morte do Oyunan, ele passa a ser a cara do jogo e o princípio de seguir com o jogo passa por ele. E ele tá seguindo os princípios do Oyunan. Não é à toa que a questão de entrar infiltrado no próprio jogo e participar do jogo é uma dica do próprio Oyunan na primeira temporada. Ele mesmo fala pro frontman que não tem graça ficar só assistindo, tem que participar. E é o que ele faz aqui, mas também pra poder ensinar o Jihan, como eu já falei. Mas assim, agora ele é o detentor da razão pela qual o jogo acontece. Então agora ele é o detentor da explicação. Ele tenta convencer o Jihan dos princípios que estão por trás disso. Então assim, tem a possibilidade dele mudar sua concepção sobre a questão do tráfico de órgãos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas na questão de fazerem coisas pelas costas dele, que é o ponto aqui, isso realmente tá acontecendo. E como eu já disse em outros vídeos, esse personagem aqui que foi introduzido nessa temporada é a cara do personagem que foi introduzido pra substituir o vilão, quando o vilão acabar virando pro lado do bem ou morrer ou alguma coisa assim. Ele é o tipo do cara que faz situações, promove coisas no jogo e é suscetível de fazer mais disso no futuro sem consultar o próprio líder. Então pra ele sabotar o frontman e fazer alguma coisa é daqui pra ali, entendeu? E aí sim, somado com isso, a gente chega no ponto sobre a questão dos princípios. O outro grande ponto que colabora pra tudo isso, pra essa mudança dele, é a questão do princípio dele sendo quebrado. Como eu disse, a gente não sabe como a concepção dele mudou nessa temporada. O quão ela mudou, mas que deve ter mudado um pouco, mudou sim, porque agora ele passa a ser o líder, então ele precisa entender o propósito do jogo. E o propósito do jogo que ele fala pro Jihan é basicamente um jogo como crítica social. É pra mostrar pra sociedade que as pessoas são más. É pra punir essas pessoas, né, que são más, pessoas que quebram as regras, pessoas que devem e não pagam, que eles inclusive chamam de lixo nessa temporada. O objetivo dele com esse jogo é esse, e ele fala pro Jihan categoricamente que isso só vai acabar quando as pessoas mudarem. Então ele se colocando nessa posição de querer ser o justiceiro da sociedade, você vai concordar comigo que ele vai precisar ser a pessoa mais correta do mundo, entendeu? Tipo, pelo que ele prega, pela forma pragmática como ele é, de que não tem que ter certo, você não pode quebrar as regras, e até o que o recrutador fez, né, que não pode quebrar as regras mesmo, você vai concordar comigo que é possível que na terceira temporada, quando ele perceber que tá acontecendo o tráfico de órgãos novamente, agora que ele tá nessa posição de líder, ele entenda que ele precisa se importar com isso. Não é uma questão que ele tem só que fazer vista grossa e deixar passar igual ele fazia na primeira temporada, quando ele era simples um gerente ali daquele lugar, um supervisor. Agora ele detém o princípio do jogo, ele que comanda e precisa convencer as pessoas do porquê isso acontece. Inclusive convencer a si mesmo. E assim, aí você soma tudo isso que eu falei. A questão dele ser extremamente sentimental, dele ser uma pessoa que se preocupa com seu irmão. Um pontinho inclusive, né? Você lembra que na primeira temporada, depois que ele dá o tiro no irmão dele, ainda no episódio 8 aparece uma cena dele lá tirando o ferimento e ele alucinando com o irmão dele aparecendo na frente dele falando: por que, irmão? Por que você fez isso? Pois é, isso aconteceu. Isso ainda na primeira temporada mostrou que o simples fato dele ter dado tiro no irmão já pesou a consciência, que mostra mais da fraqueza do frontman, mais da fraqueza sentimental dele. Então assim, isso aumenta mais ainda a possibilidade do irmão dele convencer ele. Aí você soma isso, esse sentimentalismo, com o ponto desse novo cara que pode trair ele pelas costas, que faz coisas pelas costas, com o ponto dele perceber que o tráfico de órgãos tá quebrando o princípio dele, que ele tá sendo um hipócrita, com o novo ponto que o criador revelou na entrevista, que ele sente inveja do Jihan e ao mesmo tempo tem um pouco de empatia. Meu querido, a gente tem coisas suficientes pra começar a entender uma possibilidade dele virar de lado na última temporada. E funcionaria perfeitamente se isso acontecesse. Ele virasse pro outro lado e o vilão principal viraria esse novo supervisor que já foi colocado ali muito provavelmente pra essa posição. Assim, um ponto. Com esse vídeo eu tô confirmando que vai ter essa mudança, que eu tô confirmando que na última temporada o frontman vai virar do bem. Não tô confirmando isso, mas eu tô trazendo uma nova informação que o criador traz pra gente, que somada com as que a gente já tinha na série, podem trazer um argumento suficiente pra que ele mude de lado. Assim, a tendência tá bem grande. E eu quero que você que tá assistindo coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Vale lembrar que ainda esse ano sai a última temporada de Round 6. Então esse ano, em 2025, ainda vai continuar saindo novas entrevistas do criador, novos pontos. Daqui a um tempo deve sair já
teaser, trailer da última temporada. Se for realmente em junho, igual a data que vazou, meu querido, já. Então fica ligado no canal, não deixa de se inscrever pra você não perder nenhuma novidade sobre o Round 6. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação. Já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!